irmãos a ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Isso é um culto ao nosso Deus. Disse Jesus: onde 2 ou 3 se reunirem, em meu nome eu me farei presente. Comece a orar, fale com o Senhor nessa noite. Isso é um ambiente propício e agradável a um relacionamento com o Pai. Senhor, nós te damos graça, te louvamos, glorificamos, exaltamos, bendizemos o teu nome. Estamos aqui para celebrar Jesus Cristo. Nós estamos aqui para declarar que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Colocamos em Ti as nossas vidas e Te pedimos: santifica-nos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Fala de maneira simples, precisa e profunda aos nossos corações. Que Tu possa nos transformar. Que a Tua palavra possa, meu Deus, penetrar o mais profundo da nossa intimidade, restaurar nossa alma, curar-nos de toda e qualquer ferida no emocional, mas também curar no físico, libertar de todo cativeiro, libertar de toda opressão, que possamos viver para a Tua glória. Presente diante de Ti nosso entendimento e Te pedimos: abra os olhos do nosso entendimento, nos leva a compreender, entender e viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Vai tomando esse ambiente, toma esse ambiente para a Tua glória, toma essa reunião para a Tua glória. Nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Perdoa os nossos pecados, por palavras, gestos, ações, omissões. Nos perdoa, nos purifica, nos limpa e nos restaura, Senhor. Nós oramos e Te pedimos, Pai, porque cremos que Tu estás no controle, cremos que ingressamos pela porta certa, acessamos o caminho correto, que, embora apertado, está nos levando ao encontro do Pai. Assim nós oramos, por fé Te agradecemos. Você que crê, diga amém e aplauda o Senhor no nome de Jesus. Peço que os amados rapidamente abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 47, 48, 49 e 50. A palavra do Senhor assim nos diz: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Glória a Deus.
Meus queridos, nós sabemos que estamos em uma caminhada, em uma carreira que nos foi proposta. Temos consciência de que o Senhor nos trata como uma obra em construção. O Senhor está fazendo algo em mim, está fazendo algo em você. Por isso que Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa obra diz respeito a uma transformação. Deus não trabalha corrigindo, Deus trabalha gerando e transformando. Glória a Deus. Deus trabalha gerando e transformando. Deus não deseja nos corrigir, Deus deseja nos transformar. Amém? Se nós permitirmos, nós sairemos, como vimos no texto, dessa imagem terrena, conforme a imagem do primeiro Adão, para uma imagem celestial, conforme a imagem do segundo Adão. O segundo Adão é o homem perfeito, é o varão perfeito, é Jesus Cristo. E quando a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que de glória em glória nós somos transformados à imagem de Cristo, a Bíblia está dizendo que Deus, de glória em glória, transforma a nossa mente, a nossa consciência. Glória a Deus. Não pense você que Deus está preocupado em transformar essa imagem visível, o nosso corpo físico, pelo menos nesse tempo. É certo que haverá um tempo em que esse corpo corruptível precisará ser transformado num corpo incorruptível, porque a Bíblia nos diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Sabemos que esse corpo, essa matéria, ela está fundamentada naquilo que é corrupto, mas há uma imagem celestial que nós precisamos buscar. Essa imagem está em Cristo, essa imagem está em Jesus, e eu creio que de glória em glória, dia após dia, culto após culto, momento a cada momento que nós vamos ouvindo e praticando a palavra, o Senhor está nos transformando. Glória a Deus. Então fique de pé não somente da cadeira, mas fique de pé também no seu espírito, sabendo que essa transformação, ela vai ocorrer aí no seu espírito. Amém? Receba essa palavra do Senhor nessa noite. Receba essa ministração do Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração. Que você possa se entregar de maneira completa, em nome de Jesus. Que as informações lá de fora, as preocupações deste mundo, os pensamentos a respeito de um sonho, de um projeto dessa terra, não podem prejudicar a conexão do Espírito de Deus no seu espírito, para as coisas celestiais, para as informações celestiais, para os relatórios do céu. Eu quero te dizer que nessa noite o Senhor tem um diagnóstico do céu para a minha vida e para a tua vida. O Senhor tem uma mensagem direto do trono da sua graça para o nosso espírito, uma comunicação real do seu espírito, para que haja uma metamorfose, para que haja uma transformação, para que haja uma regeneração do nosso ser, para que nós sejamos curados no corpo, para que nós sejamos restaurados na alma e que sejamos vivificados no espírito, porque somente os vivificados, somente os vivos são transformados em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Adore ao Senhor nesta noite, em nome de Yeshua HaMashiach. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Aleluia, Senhor, nós cremos que Tu está aqui essa noite.
e que Tu ministrarás, Senhor, uma forte palavra aos nossos corações. Digna, meu Deus, de toda aceitação, que trará mudanças, que trará transformação para nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Declara essa noite que só Ele é santo, que só Ele é digno de toda honra e de toda louvor, de toda glória. Aleluia, Jesus. Só Tu és santo, só Tu és digno. Os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Meu Deus. Levante suas mãos aos céus e declare que só Ele é santo, que a alegria dele é a nossa força, que
nós somos fortalecidos nele. Agradeça porque quando você chegou aqui ele já estava. Agradeça porque só ele é santo. Ele se entregou em nossas vidas. Ele se entregou em meio do seu lugar. Declara essa noite que só ele é santo. Nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Os seres viventes proclamam sem cessar, só ele é santo. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Se prostram perante ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. A força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu.
glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor, só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo. Santo, 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 só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para ler toda a noite. Amém? Graça e paz. Glória a Deus. Mesmo aí no seu lugar, curva sua cabeça e vamos orar um pouco. Amém? Pai, te damos graça, meu Deus, por mais esse momento, meu Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus, de estar aqui, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, a nossa mente, meu Deus, para receber, meu Deus, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa noite, amados, o chamado de Deus, amém? Todos nós, amados, nós fomos chamados por Deus para algum propósito. Eu e você estamos aqui porque o Senhor, Ele nos escolheu para desempenhar algo na sua caminhada, na nossa caminhada. Deus, Ele vai nos colocar em posição de algo, amém? E o que é chamado? O que significa chamado? O que se chama? Que foi convocado, convidado, escolhido. O que recebem uma designação, designado, denominado. Ação de chamar, chamamento, atender a um chamado, a um destino. Convite ou convocação que recebeu. Amém? Eu convido nesse momento você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 3. (3:16), amém? Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho
para salvar o mundo e não para julgá-lo. Amém? Amados, Deus, Ele provou e prova do seu amor para cada um de conosco. A humanidade, amados, estava perdida, estava dominada pelo pecado. E o Senhor, Ele pegou o seu único filho, o filho unigênito, para enviar ao mundo, para salvar o que estava perdido. Quem estava perdido, amados? Nós estava perdido nos nossos delitos e pecado. E o Senhor, Ele nos chamou. E hoje nós estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor, Ele nos escolheu e nos chamou para um propósito. Você está aqui essa noite, você tem um propósito. Deus, Ele tem um propósito reservado para você. O chamado a qual Deus, Ele tem para você é diferente do meu ou diferente de muitos, mas para cada um Deus, Ele preparou algo. Você pode estar aqui essa noite e se perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui essa noite? Porque você foi chamado. Muitas vezes pode ser alguém que lhe convidou para estar aqui, mas quem lhe chamou primeiro foi Deus. Eu estou aqui porque Deus, Ele me chamou. Se nós estamos aqui é porque Deus, Ele nos chamou para desenvolver algo nesse mundo. Porque antes, amado, nós vivíamos uma vida desarraigada pelo pecado, dominado pelo pecado. E hoje nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor, Ele quer. Amados, às vezes na nossa vida, nós deparamos com muitas situações. Às vezes vem dúvida na nossa vida. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu tenho feito para agradar o Senhor? Será se o que eu tenho feito hoje está agradando a Deus? Será se eu estou no caminho certo? Quantas vezes nós nos perguntamos se nós estamos no caminho certo, se eu estou fazendo o que é certo? De uma coisa, amados, eu tenho certeza. Essa pergunta eu já fiz para mim muitas vezes, para mim mesmo. Eu ali no meu quarto orando e eu me perguntava: Senhor, eu tenho feito aquilo que te agrada? Será se eu estou desempenhando aquilo que agrada a ti? E no mesmo instante vem aquilo na minha mente: hoje eu faço aquilo que te agrada. Porque antes de eu estar ali dominado pelo pecado, na vida a qual eu vivia antes, ali eu tenho certeza que não era o que o Senhor queria para mim. E eu tenho certeza que a vida que você conduzia antes não era o que o Senhor queria para você. E hoje você está aqui, muitas dúvidas vão vir na nossa caminhada, na nossa trajetória. Será se eu tenho feito o que agrada a Deus? E aqui em João capítulo 3, verso 16, Deus ele provou algo para nós, que quando Ele enviou o Seu Filho para resgatar resgatar o homem, porque o homem estava perdido. E quando nós somos achados, o Senhor Ele nos convoca para algo grandioso. Mas primeiro, eu e você, nós vamos passar pelo processo a qual Deus Ele tem reservado para mim e para você. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 6. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma e quem Deus tem chamado para pertencer a Jesus Cristo. Amém? Amados, nós somos chamados para pertencer a Jesus. Nós somos propriedade exclusivamente do Senhor. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, fulano é do diabo. Ah, fulano é disso, daquilo. Não, o Senhor Ele nos chamou para sermos dele. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence ao Senhor. Você foi chamado para ser filho. Nós somos filho de Deus. Nós somos co-herdeiro. Você é herdeiro das promessas que o Senhor tem para você. Você pode pensar: ah, o Senhor Ele me chamou, eu estou na igreja, mas Deus Ele não tem nada para mim.
Tem, amado. Para todos nós, Deus ele tem algo reservado. Você pode ver e pensar, imaginar: ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não sei louvar. Ah, eu não sei tocar uma bateria. Eu não sei tocar um baixo. Eu não sei tocar um teclado. Ei, o Senhor, Ele nos prepara. Ninguém nasce já sabendo fazer e desenvolver certas coisas, mas o Senhor é que nos prepara. Quem vai te capacitar, amado, não é o homem. Sim, o homem ele vai nos conduzir a fazer algo. O nosso pastor ele está aqui, ele vai nos conduzir, ele vai nos direcionar. Mas quem vai nos preparar é o Senhor. Você pode pensar assim: irmão, mas eu não vejo o que eu tenho que fazer para o Senhor. Eu te digo algo: continue firme, porque Deus ele vai lhe mostrar. Às vezes é necessário que nós vamos buscar. Às vezes nós temos tanta sede. Você pode estar aqui, você tem sede para aprender, para desenvolver algo na caminhada. Você está no caminho certo. Porque quando nós queremos algo, nós buscamos. Quando nós queremos nos formar em algo, em uma formação para ser professor ou policial ou qualquer formação, nós vamos buscar e as fontes, vamos estudar. E para que nós vamos desenvolver o chamado de Deus na nossa vida, nós temos que avançar. Deus ele não nos chamou para ficarmos parados. Às vezes nós queremos saber o que o Senhor ele tem reservado para nós, e às vezes nós continuamos numa zona de conforto. Muitas vezes nós continuamos parados, nós esperando algo acontecer para que nós vamos se movimentar. Muitas vezes nós estamos esperando um pregador ele subir em cima de um altar, uma pessoa vir lá de longe e dizer: ei, Deus ele disse que está mandando dizer que você vai ser um pregador, você vai ser um pastor, ei, você vai ser um missionário. Sim, Deus ele age também dessa forma, mas nós precisamos desenvolver, nós precisamos caminhar para isso se desenvolver, porque Deus ele não age de qualquer maneira, ele não vai agir, ele muitas vezes ele vai falar o que nós vamos ser no chamado, ou seja pastoral, ou seja levita, mas nós vamos ter que passar pelo processo. Muitas vezes nós queremos pular as etapas da vida a qual o Senhor ele tem nos colocado. Muitas vezes alguém já usado por Deus, ele chegou até você e disse: ei, você vai ser um pregador da palavra. E isso já tem passado algum tempo, já passou 1 ano, talvez 2 anos, e não aconteceu. Aí você se pergunta: mas por que isso ainda não aconteceu na minha vida? Por que isso não aconteceu? E vem uma pergunta: o que você tem feito para isso acontecer? O que você tem feito para que aquilo que um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, ali falou, para que isso venha acontecer na sua vida? Você tem buscado? Você tem ali tido uma vida ali reservada para o Senhor? Porque às vezes nós queremos que as promessas de Deus na nossa vida, ela aconteça. Mas às vezes nós temos ali ficado parado, estagnado, esperando que as coisas caem do céu. Um certo dia eu recebi uma mensagem, uma palavra, e eu fiquei imaginando. E já passou um tempo, já passou mais um pouco, e eu fiquei me perguntando: por que isso não acontece? E um dia eu orando, e eu vi uma pregação. Ele disse que Deus, ele revela o nosso chamado, mas ele não revela aquilo que nós vamos passar. Sabe por quê? Que se Deus ele fosse revelar o que nós vamos passar até chegar aquilo que ele já nos tem preparado para nós, talvez nós não íamos suportar. Talvez o chamado ali do nosso pastor, para ser pastor, se Deus ele tivesse revelado o que ele ia passar ali no trajeto, talvez ele não estava aqui. Ele dizia: não, eu não quero isso. Às vezes nós queremos as coisas fáceis, mas Deus ele nos mostra: ei, você vai ser um levita. Você tem se consagrado, você tem buscado.
É muito bom a gente receber uma palavra vinda do céu dizendo: ei, você vai ser um levita, ei, você vai ser um tocador de bateria, você vai tocar um teclado, ei, você vai pregar a palavra para as nações. É muito bom, isso é um chamado de Deus. Deus, Ele nos chamou foi para isso, para nós desenvolvermos isso, mas nós temos que procurar fazer as coisas para que isso venha acontecer. Deus, Ele só age em algo que está em movimento, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 22, verso 14. Mateus 22, verso 14. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas são poucos escolhidos. Aqui Jesus ele disse que muitos são convidados para desenvolver algo. Muitos são convidados para receber uma vida nova, ter ali suas vestimentas, as vestimentas sujas pelo pecado, seja transformada. Mas no decorrer da caminhada, uns vão ficando para trás. Por quê? Porque não aceita ali as transformações a qual o Senhor quer fazer. Não aceita o processo. Muitos têm ficado para trás porque no meio da caminhada o Senhor ele começa a preparar, e ali as pessoas não resistem à preparação. Você pode estar aqui essa noite, você que está nos assistindo, você pode nesse momento, o Senhor ele já está ali querendo preparar você, já está preparando. Deus até ali já está colocando um processo na sua vida para você desenvolver algo. E você nesse processo já tem pensado em desistir. Quantas vezes na nossa caminhada nós não pensamos em desistir porque vem uma luta, vem uma tribulação dali, vem uma coisinha dali. Mas nós temos que lembrar que o Senhor ele vai nos preparar, é no fogo. Deus, Ele não vai nos preparar para algo grande, levando nós para uma faculdade. Não, a faculdade de Deus é no nosso dia a dia. Deus, Ele quer nos preparar no nosso dia a dia. Ei, você pode estar estudando para exercer uma função. Você está preparando, você está estudando. Você está indo, pode não estar indo na escola por causa das circunstâncias. Você está se preparando. Mas aquilo que Deus Ele tem reservado para mim e para você, Ele vai nos preparar, é na caminhada, é no desenvolver. Vai ter momentos que vai doer, momentos que vai doer, e nós vamos dizer assim: Senhor, eu não aguento mais, isso está doendo, isso está machucando. Quantas vezes eu não cheguei aqui e disse: Senhor, eu não aguento mais. Quantas vezes eu subi aqui e eu digo: Senhor, eu não aguento. Mas quando a gente olha para as coisas que já ficou para trás, as coisas que a gente já conseguiu vencer, a gente diz: Senhor, vai valer a pena, porque o Senhor está nos preparando. Se nesse momento, amado, você tem passado por algumas situações, você tem passado por luta, lembre-se, é o processo de Deus. Para mim pode ser doloroso de uma maneira, para você pode ser de outra, para o nosso pastor também. Todos nós há um processo. Dentro de você, dentro de mim e de você, tem dúvidas. E muitas dúvidas têm gerado muitas vezes ali algo para que nós vamos avançar. Mas muitas vezes algumas dúvidas que tem gerado dentro de nós no processo, às vezes tem tentado nos paralisar. E às vezes nós temos deixado essas dúvidas nos sufocar. Muitas vezes nós temos parado no tempo, e ficando pensando: Senhor, por que que minha vida está assim? Por que que as coisas estão dessa maneira? Amados, a coisa melhor que tem na nossa vida é quando nós permitimos Deus conduzir a nossa vida. Quando nós permitimos Deus conduzir a nossa vida, mesmo nos momentos difíceis. Você está aqui, você mulher que você está aqui, mas você está só, o seu marido não está. Ei, tem um propósito. Busque que ele vai estar.
Ei, Jó, você está aqui, você tem um desejo de estar aqui em cima, louvando, pregando. Ei, não desiste. Porque, meu amigo, é algo muito maravilhoso quando nós sentimos desejo de estar na presença do Senhor. Dias atrás eu estava no meu serviço e chegou um rapaz, e eu conheço ele há bastante tempo, só que teve uns tempos que a gente passou sem se ver, e ele começou a falar dessa pandemia, e algo ali me chamou a atenção. Ele falando algo ali, mesmo do fundo do coração, a gente sente que a pessoa está falando algo do coração. E ele dizendo assim: rapaz, por que isso está acontecendo? Fazendo pergunta. E ele não sabia que eu era evangélico. E quando eu comecei a falar, ele disse assim: rapaz, me diz algo, você é evangélico? Eu digo: sou. Ele disse: rapaz, eu tenho muita vontade de servir a Cristo. Eu tenho vontade de pregar a palavra. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade de falar as coisas que estão ali na Bíblia, ler e entender. E eu disse para ele algo importante: você tem um desejo de pregar a palavra, mesmo você ainda não ter entregue a sua vida para Cristo, mesmo você ainda não ter tomado uma decisão, mas você já tem esse desejo, pois você já tem algo muito importante, só basta você tomar o primeiro passo. E ele ali conversando, e ele disse: eu vou, irmão, eu não aguento mais a vida a qual eu tenho vivido. Eu digo: meu irmão, vá. E não importe qual a igreja que você vai, se é Assembleia de Deus, se é Batista da Paz, aonde você se sentir bem, fique, mas faz aquilo que você tem sentido no seu coração. Muitas vezes nós temos sentido, irmãos, no nosso coração um desejo de estudar a palavra. Muitas vezes nós temos sentido esse desejo de buscar. Muitas vezes nós estamos deixando algumas distrações na nossa vida tomar esse tempo, amém? Pois que você neste momento, amado, deixe Deus conduzir a sua vida, amém? Abra Efésios capítulo 1, verso 18. Efésios capítulo 1, versículo 18. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz e conheça a esperança para a qual Ele os chamou. Amém? Peça a Deus, amado, para que o Senhor Ele venha abrir a sua mente, para entender qual é o propósito daquilo que Ele chamou você. Você está aqui porque o Senhor Ele lhe chamou. Peça que cada dia o Senhor Ele venha abrir os olhos do seu entendimento, para compreender aquilo que Deus Ele quer para você, aquilo que Deus Ele tem reservado. Porque às vezes é necessário que nós vamos nos prostrar e buscar a Deus, para que Ele venha abrir a nossa mente. Porque muitas vezes a nossa mente está ali dispersa com algo, e muitas vezes nós não temos permitido, nós temos até o desejo de ali exercer o chamado de Deus, de fazer a vontade do Senhor, mas muitas vezes a nossa mente está dispersa com algo, e é necessário que nós vamos pedir a Deus que Ele venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós vamos compreender qual a razão do chamado que Ele tem na nossa vida. Você tem um chamado. Você tem um chamado não somente de vir à igreja, ouvir a palavra e voltar, mas você tem um chamado de ouvir essa palavra e praticar. Praticar aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no meio da sua família, principalmente no meio da nossa família. Um local que tem sido muito difícil, mas Deus Ele tem permitido que nós levamos essa palavra. Você é chamado, leva a palavra do Senhor no meio da sua família. Esses tempos a qual nós temos vivido, amados, tempos difíceis, mas um tempo que é profético, que Deus Ele tem unido nós ainda mais com a nossa família. Muitas vezes a nossa família, nós temos parentes que não quer nem ouvir falar de crente. A minha família tem uns que não quer nem ouvir falar de crente, mas esse tempo
tem sido um tempo que Deus ele tem me conduzido a um outro nível. Tem me conduzido a me aproximar, porque muitos familiares da gente, muitas vezes, nós, apesar de ser parentes, ser bem próximo, mas nós estamos distantes. E esses momentos têm feito com que a gente se aproxime. Mesmo em momentos difíceis, momentos às vezes que nós não queríamos que fosse daquele jeito, mas Deus ele tem permitido. E Deus ele tem nos conduzido até lá, a dar uma palavra, mesmo que às vezes nós não conseguimos dar uma palavra grande, assim como nós esperamos dar, mas muitas vezes uma simples palavra que nós lançamos no meio da nossa família, ela vai frutificar, porque a palavra do Senhor, ela é uma semente, amado. Mesmo que você ainda está no começo da caminhada, você não entende muito a palavra, você não tem um entendimento grande, mas uma palavra que você lança no meio da sua família, ela vai frutificar. Não somente no meio da família, no meio dos seus amigos. Um simples Jesus te ama faz a diferença. Muitas vezes nós chegamos até amigos nossos, parentes, e ali ele está ali passando por uma angústia muito grande. E muitas vezes nós sentimos aquele desejo de falar algo. Se você não tem muito a que falar, e ele vê que ele está triste, você diz, pode dizer, Jesus te ama. Que você já está cumprindo ali, você já está cumprindo o chamado de Deus. Você já está elevando o chamado de Deus na tua vida. Usufrua daquilo que Deus ele tem entregado nas tuas mãos. Aprenda, viva, compartilhe. Não há nada melhor do que nós compartilharmos aquilo que Deus ele já tem preparado para mim e para você. Amém? Efésios 4:1. Por isso eu estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Amém? Amados, nós temos que ser prisioneiro cada dia mais em Cristo. Nós temos que carregar dentro de nós uma unidade, porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja ela é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, e aonde nós estivermos, nós temos que ser uma igreja em unidade. Como, amados? Amando, cuidando da vida do próximo. Amém? Amados, eu quero uma palavrazinha final aqui. O processo nos prepara para o chamado. O processo nos prepara para exercer o chamado, mas só se permitirmos que ele nos prepara. Apóstolo Pedro não passava de um pescador quando Jesus o chamou para ser seu discípulo. Tornou-se mais tarde um dos ícones do Novo Testamento e do cristianismo. Jesus chamou não com base no que ele era no presente, mas com base no potencial que tinha para se tornar o que se tornou no futuro. Pedro, após quase se afogar ao tentar andar por sobre as águas com o seu mestre, poderia ter se tocado de que, embora estivesse com Jesus diariamente, não possuía fé suficiente. Ali poderia ter deixado o processo, voltando a pescar e levar uma vida comum com os demais concidadãos de sua época. Mais tarde, após ter negado Jesus, tempo depois de ter dito que se permitiria ir preso até a morte com o seu mestre, refletiu e chegou à conclusão de que deveria, de uma vez por todas, abandonar aquele chamado e volta para o ramo da pesca, pois embora houvesse risco no mar, as várias vezes era mais fácil de serem previstas e de se precaver para entender
E foi que ele fez. Aquela circunstância do processo frustrou e fez desanimar. Só que Jesus sabia que aquela circunstância do processo era ideal para que Pedro pudesse perdesse a sua falsa noção do que era militar e para o reino de Deus. Jesus sabia que aquele momento acordará Pedro para a realidade, pois até aquela circunstância Pedro havia comido pão multiplicado, visto cegos enxergar, aleijados seres curados, demônios seres expulsos e etc. Mas não tinha sido a realidade. Não tinha sido a realidade na perseguição. Quando vivemos usufruindo milagres e os que acontecem em benefício de outros também, acabamos por construir dentro de nós uma realidade à parte do que de fato é real. Milagres são exceções. Foi por isso que judeus que viveram os maiores milagres no deserto negavam a Deus por poucas coisas, pois a realidade que experimentavam a partir das bênçãos e faziam entrar numa espécie de zona de conforto, os tornando intolerantes aos mínimos desconfortos. Aquela geração que saiu do Egito, exceto Josué, Caleb e sacerdote Eleazar, morreu no deserto por negar e viver a parte real, a parte da realidade dos milagres, enfrentar os moradores da terra prometida e os vencer em batalha. Os milagres excessivos vistos por Pedro não lhes fixavam na fé, pois o que era uma exceção para outras pessoas, para ele era regra, pois via acontecer diariamente. Jesus foi atrás de Pedro, à beira do mar, porque sabia que aquela circunstância tinha feito-se atentar ao outro lado, a realidade. No dia que foi preso, Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, e isso é tanto verdade que ele mesmo disse ao discípulo, que antes que o galo cantasse, ele negaria por 3 vezes. Ao anunciar a Pedro que isso iria acontecer, Jesus armou um gatilho que o deflagraria para a realidade necessária no momento em que ele negasse o mestre. Jesus, quando foi ter com os discípulos no mar de Tiberíades, onde Pedro estava pescando, já chegou operando um milagre. Quando Pedro se aproximou do mestre, depois de terem comido, Jesus perguntou a eles por 3 vezes se os discípulos o amavam. Pedro, na 3ª vez, respondeu dizendo que amava, e que Jesus sabia que sim. Mestre, também pela 3ª vez disse: apacenta minhas ovelhas. Amados, Jesus tinha muitos discípulos, como nós somos discípulos. Mas algo que me chama a atenção em um dos discípulos de Jesus é Pedro. Pedro, por ser um discípulo que às vezes teimoso, assim como eu e você, teimoso, mas era um discípulo de ousadia. Nós temos que ter a ousadia a qual Pedro tinha. Pedro, mesmo ali nos momentos difíceis, por ter negado Jesus, mas ele tinha ousadia. Pedro foi um único discípulo de Jesus que andou sobre as águas, mesmo afundando, com as distrações. Nós temos que ser ousado, mesmo em situações difíceis, ser ousado para deixar que o Senhor venha nos usar. Mesmo às vezes nós tendo medo de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, mas nós temos que ter a ousadia em fazer. Mesmo às vezes nós somos convidados para ir ao evangelismo, mas às vezes nós temos vergonha de chegar na casa de um amigo nosso e falar o quanto Jesus ama ele. Nós temos que ter essa ousadia em chegar lá e falar do amor de Cristo. Temos que ter essa ousadia. Pedro, apesar de tantas falhas que Pedro tinha, mas Pedro, ele era um discípulo que aprendeu muito. Pedro, ele ali, num discurso, numa pregação, Pedro consegue ganhar 3.000 almas para Jesus. Imagina nós, nos colocando na brecha dessa forma.
ali pregar a palavra, e nós sequer ganhar uma vida por dia, seria algo maravilhoso. Pedro também, ele era ousado. Pedro ali, ao entrar na porta, chegar à porta do templo, viu uma pessoa pedindo ali esmola, um aleijado. E ali, ele disse ali: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. E ali, aquele aleijado levantou. Quantas vezes nós estamos em situações que tem pessoas enfermas, e muitas vezes nós sentimos no nosso coração que devemos orar por aquela pessoa, mas às vezes nós ficamos com vergonha, muitas vezes nós ficamos com medo que alguém fale algo. Nós temos que ter essa ousadia em fazer aquilo que Jesus já nos direcionou a fazer, mesmo que as coisas não aconteçam como nós queremos que aconteça, mas Deus, Ele permite que as coisas venham acontecer da maneira dele, amém? Jesus tem coisas grandes para realizar por intermédio do chamado que nos deu, mas ao invés de sermos centrados nos outros, nas distrações, devemos nos centrar em perceber nossa própria situação diante do Mestre e de nosso chamado, e nos livrarmos de nossas distrações. Os processos nos preparam para exercer o chamado, mas só se permitirmos que Ele nos prepara, amém? Muitas situações vão acontecer, amado, na nossa vida, mas tudo é nos preparando para o chamado de Deus, amém? Só conclusão, amados, eu e você temos que desenvolver o chamado de Deus. Deus nos dá força, nos coloca em disposição do nosso Senhor, nos levantar na casa do Senhor, mas para que o chamado venha nos despertar, amém? Que nós vemos, amados, cada dia nos colocar em posição de fazer a vontade do Senhor, nos levantar mais para fazer a vontade de Deus, amém? Vamos colocar de pé, amados. Deixe Jesus conduzir a sua vida. Não importa a situação a qual você tem enfrentado, mas deixe que Ele venha conduzir a sua vida. Mesmo que você hoje possa estar aqui desanimado, cabisbaixo, muitas situações têm vindo até você querendo lhe desanimar, mas lembre-se, Jesus é com você. Assim como Jesus foi com Pedro, assim como Jesus foi com os seus discípulos ali, os primeiros discípulos, aqueles que até o negaram, assim Ele está conosco. Assim como Ele teve com Pedro, com Tiago, com João, com todos eles, com o apóstolo Paulo, mesmo em espírito Ele está aí com você. Jesus, Ele morreu, amados, mas Ele ressuscitou. E Ele lhe chamou com um propósito. Você pode estar aqui, você pode ter várias funções. Você pode estar ali nos assistindo, você pode ser o que for. Mas Deus, Ele lhe chamou com um propósito. Deus, Ele tem algo reservado para você. Deus, Ele nos chamou, independente do que nós éramos no passado. Se nós éramos maconheiros, se nós éramos bêbados, se nós éramos prostitutos, se nós fosse o que fosse, Deus, Ele não nos chamou pelo apesar do nosso pecado. Deus, Ele não olhou para as situações, mas Ele olhou para mim e para você. Porque Deus, Ele pregou um projeto a qual nós éramos falidos, desacreditados, para investir alto. Você é um propósito de Deus. Você é um projeto a qual Deus quer investir alto. Você neste momento pode estar carregado de dúvida na sua vida, mas não deixe que as dúvidas venham lhe sufocar. Não venha deixar que as dúvidas elas venham tirar a sua razão, o seu desejo de buscar a Cristo. Entrega a sua vida cada dia ao Senhor. Peça que Ele venha abrir a mente
a sua mente, os olhos do teu entendimento para compreender o que Ele quer de você. Mesmo você sem saber falar, mesmo sem você saber fazer algo que você pensa que é impossível, Deus, não tem nada impossível para Deus. Você pode estar aqui hoje, triste, desanimado. Ei, Jesus é contigo. Deus, Ele age no silêncio. Você pode estar aqui essa noite e ter falado ali: Senhor, por que tudo isso tem acontecido? Você pode ter falado com o Senhor no seu quarto. Por muitos dias você ter ali falado com o Senhor, e parece que nada tem acontecido ao seu redor. As coisas acontecem no silêncio. Deus, Ele age no silêncio. Oh Senhor, santo é teu nome, Pai. Nunca desista, porque alguém já lhe falou algo, disse que você não vai conseguir ficar em pé, você não vai conseguir passar dessa. Ei, quem está do teu lado é Jesus. Ele foi crucificado, Ele foi apregado naquele madeiro, naquela cruz, mas Ele ressuscitou e Ele está aqui. Ele conhece a tua vida mais do que você mesmo. Ele conhece a tua dificuldade, Ele conhece a tua fraqueza, mas Ele não desiste de você. Quanto o mundo até desistiu de você, quanto o mundo ele já te rejeitou pelo teu pecado, pela sua maneira de se vestir, pela sua maneira de conduzir a sua vida, mas Ele não desistiu de você. Quantas vezes você tem buscado por resposta? Mas eu te dizer algo: você é resposta de Deus. Você é resposta de Deus aonde você estiver. Nós somos a resposta de Deus para muitos. Nós somos a resposta de Deus para aqueles que estão lá fora. Se deixe ser conduzido pelo Senhor. Deixe o chamado de Deus que está dentro de você se despertar. Busque a presença dEle. Busque a presença dEle. Busque a presença dEle. Se conecte apenas com Ele neste momento. Se conecte com Ele. Mesmo em momentos difíceis a qual nós temos vivido, momentos a qual muitas vezes nós fomos paralisados de cultuar a Deus aqui no templo, mas nós estamos cultuando ao Senhor em casa. Esse é o nosso maior prazer. Nós somos adoradores. Nossa identidade é de adorador. Tu és o meu amado filho. Você é um adorador. O Senhor, Ele te chamou para algo grande. Não desanime na sua caminhada, principalmente naqueles momentos a qual nós vivemos que há uma guerra dentro de nós, aquela guerra que parece que não acaba, uma guerra que é contra nós mesmos. É nesses momentos que nós devemos nos apegar a Ele, ao Senhor, que Ele nos conhece, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece o teu coração. Abre o teu coração para Ele. Permita que Ele entre. Ele entra na tua vida, Ele entra na tua casa, Ele entra na tua família. Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Mas nós mudamos com nossas atitudes. Mas que as nossas atitudes venham permanecer de
servo adorador que o busca. Pai, obrigado, meu Deus, pelas oportunidades a qual o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, pela vida que o Senhor nos tiraste anteriormente, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelas vezes que nós entramos em crise em nós mesmos, crise de identidade. Oh, Pai, transforma nossa mente cada dia mais, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento para podermos compreender aquilo que Tu tens reservado para nós. Que nós não vamos nos perder, Pai, naqueles pensamentos às vezes que nós pensamos, pensamento de desistência, de desânimo, mas Senhor, Tu entras na nossa vida, Senhor, cada dia mais. Senhor, tira aquelas escamas a qual, meu Deus, ainda há em nós, que atrapalham de nós conhecermos a Ti ainda mais, meu Deus. Oh, Senhor, toma, Senhor, as vidas, Senhor, a qual aqui estão, Senhor. Toma cada irmão que aqui está, meu Deus. Toma cada irmão, meu Deus, que está nos assistindo pelo Facebook, meu Deus. Meu Deus, sê Tu com aquele, meu Deus, que está desanimado. Sê Tu, meu Deus, com aquele, meu Deus, que está com pensamento de desistência, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, toma, meu Deus, nossos familiares, meu Deus, neste momento, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, sê Tu com eles, meu Deus. Sê Tu com aqueles que estão enfermos, meu Deus, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, desperta em nós, meu Deus, cada dia, meu Deus, um novo caráter, meu Deus. Desperta em nós, meu Deus, para sermos, meu Deus, transformados, meu Deus, conforme, meu Deus, a Tua vontade, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo, meu Deus, que Tu tens feito, meu Deus, na nossa vida, meu Deus. Aleluias. 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 Busque a Ele. Se deixe cada dia ser despertado pelo Espírito de Deus. Dê oportunidade para Deus agir na tua vida. Se coloque na posição a qual Deus Ele tem te conduzido. Não é momento de nós curvarmos a nossa cabeça e desanimar, mas é momento de nós nos colocar em postura de adorador, de servo do Senhor e fazer a diferença. Tome posse daquilo que Deus Ele já tem preparado para você. Não rejeite os processos, eles só estão lhe preparando para as promessas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem alguém no meio de nós aí que quer entregar sua vida a Jesus, reatar sua aliança? Você que está em casa e encontra distante dos caminhos do Senhor, volte para a presença do Pai. Amém. Deixe Ele fazer nova todas as coisas em sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Está encerrado. Que Deus conduz você na bênção. Amém.